Prestem atenção nessa tal de Flávia Azevedo Almeida. É uma colunista do jornal Correio do estado da Bahia. Todos os artigos dela são contra os homens, todos. É uma das feministas mais recalcadas que eu já havia conhecido nos últimos tempos. Prestem atenção nisso aqui, nesse artigo dela. O nome do artigo é Veja 10 dicas de como sobreviver ao seu ex neste verão. O ideal é que a relação seja saudável. Nesse caso, parabéns ao ex-casal. Mas pode não ser. E aí, vamos combinar um negócio? Nesse verão, quem vai se estressar não é você. Se ele é um tipinho típico, entre aspas, este é o pior momento do ano. Nas férias das crianças, intensificam-se as insinuações maldosas, joguinhos e pressões. Só que tudo se resolve com uma coisa, informação. Sim, tem como virar o jogo. Sim, só homens são tipinhos típicos, as mulheres são santas imaculadas. Não fazem pressões, não fazem joguinhos, não fazem alienação parental, não fazem maquinações emocionais, nada disso. São só os homens os vilões. E aqui ela dá as dicas de uma outra feminista. Vejam só o currículo dessa feminista aqui. Veja as dicas da doutora Mariana Regis. Ela é advogada há 14 anos, especialista em direito das famílias. Feminista. Atua apenas representando mulheres. É mediadora de conflitos e expositora às oficinas de parentalidade e divórcio do CNJ. Prestaram atenção? CNJ, Conselho Nacional de Justiça. E vocês ainda acreditam que possam escapar ilesos num divórcio? Ainda tem alguém aqui que acredita nisso? Vão vendo. Fundadora da Rede Nacional das Advogadas Familistas Feministas, capacita advogadas para exercer um trabalho sensível às desigualdades de gênero. Desigualdades de gênero é o caralho. Privilégios das mulheres. Esta seria a expressão correta. Enfrentando o machismo nas varas das famílias. Machismo nas varas das famílias. Imagine se existisse feminismo. Então, tá bom para você? Para mim tá. Leia, releia e aguarde. Lógico que tá bom. O judiciário inteiro contra os homens. O que mais as mulheres desejam? E aqui ela enumera. 1. Papai quer levar para viajar. Se a viagem for dentro do território nacional, está tranquilo. Quando crianças viajam com um dos pais, não é necessária a autorização do outro. Mas precisa se comunicar. Viajou com o pai, a mãe tem que saber onde o filho está. Isto é um direito e não um capricho. Portanto, pode cobrar. Se a proposta for para o exterior, a banda toca diferente. Nesse caso, a mãe precisa autorizar formalmente. Aí você decide, mas cuidado com a pegadinha. Há pais que optam por inserir uma autorização prévia de viagem no passaporte da criança, com prazo de até 2 anos de validade. Se você tem receio de que o pai leve a criança para fora do país e não retorne ou viaje sem sua autorização, não recomendo esse tipo de procedimento. Leia tudo bem direitinho antes de assinar. Ou seja, o pai tem que estar sob constante vigilância, mas a mãe pode se mudar de cidade, não prestar contas do que está fazendo com os filhos, pode tudo, mas o pai não. O pai precisa dar conta de tudo o que está fazendo com as crianças. Esta é a realidade da nossa sociedade feminista. 2. Pensão durante as férias. Eles esperneiam, questionam, atrasam, fazem cara feia, mas não ligue não. O pagamento é mais do que legal, você não é um golpista por receber esse dinheiro. Observe, a pensão é devida durante o período das férias escolares, mesmo que a criança adolescente esteja viajando com o pai.
esteja ou viaje com o pai. Aluguel, condomínios, valores ligados ao parcelamento de roupas, sapatos e até mesmo comida não deixam de ser cobrados enquanto a criança passa férias com o pai. Por isso ele deve seguir pagando a pensão na íntegra. Que beleza! Afinal, não é justo que a mãe arque sozinha com o pagamento das despesas fixas contraídas em função da existência e bem-estar do filho. Óbvio, não é? Apenas faça a cara de paisagem e deixa para lá. É isso que as mulheres desejam. Que os homens sustentem os filhos financeiramente e o dinheiro que elas recebem em seus trabalhos fiquem todo com elas. É maravilhoso esse arranjo, é perfeito. Eu fico com a guarda dos filhos, o pai sustenta financeiramente as crianças e o dinheiro que eu ganho é só meu. Para que privilégio maior do que esse? 3. O seu atual é melhor esconder? Pleno verão, crianças com o pai, os acordos com o ex ainda não foram assinados, mas você já está vivendo aquele love, delícia e merecido. É melhor você se poupar, divirta-se, mas seja discreta. Resista aos postes apaixonados e guarde esse amor para você. Dos primeiros conselhos que infelizmente preciso dar às mulheres que acompanham em fase pós-separação é: se está namorando, evite que seu ex saiba, por enquanto. Evite as pôr em redes sociais. Segundo Mariana, é comum que as vidas das mães virem verdadeiros infernos quando os ex descobrem que elas estão com novos parceiros. Além da pentelhação clássica, eles costumam endurecer nas negociações. Claro, vocês querem tudo moleza, né? Moleza. Para que você quer esse desgaste? Então, amiga, até que seja tudo amarrado, é boca de siri mesmo. Nesses casos, mais do que nunca, escondidinho é mais gostoso. Perceberam? O pai não tem direito a saber com que tipo de sujeito que sua ex arrumou como padrasto. Depois acontece que nem aquele caso que aconteceu em Guaíba, no Rio Grande do Sul, que o padrasto matou o pai das duas meninas em frente à escola delas. É para isso que elas querem esconderem. Arrumam qualquer um para padrasto, para depois o padrasto ir matar a mãe, matar o pai biológico das crianças. 4. E o 13º, sim, tem motivos e é legítimo. Muitos pais têm dificuldade em entender o caráter justo da contribuição e pressionam mães a abrirem mão desta parcela. Ou fazem com que elas se sintam aproveitadoras. Não são aproveitadoras, imagine. Ora, o período do final do ano é marcado por elevação das despesas em geral, sobretudo daquelas ligadas ao lazer. Além disso, muitas delas precisam contratar babás ou colônia de férias, pois não podem estar com seus filhos enquanto esses não têm aula. Inclusive é devido a este e outros aumentos de gastos que os trabalhadores fazem jus ao 13º no final do ano. É muito simples resolver essa questão. Se os filhos estão dando muitas despesas, aceitem a guarda compartilhada. Mas isso vocês não querem, né? Porque daí deixa de entrar aquele dinheirinho todo final do mês, grátis, sem esforço nenhum. Aquele dinheirinho da qual vocês não precisam prestar contas. Maravilhoso. Por isso que vocês não querem guarda compartilhada, vocês querem guarda unilateral. 5. A gente não quer só comida. O nome é pensão alimentícia, mas vejam bem, o valor não é só para comprar arroz e feijão. Então nada de culpa investir em lazer com as crias. Faz parte, é necessário, é um direito de toda criança. Segundo Mariana, a pensão se destina a assegurar o direito dos filhos à cultura e à convivência familiar e comunitária. Convivência familiar só com a mãe? O pai está fora da jogada. E ela fala em convivência familiar. Para!
Embora alguns pais tenham dificuldade em visualizar o lazer como despesa, esta verba é considerada uma necessidade básica do ser humano. Logo, deve ser coberta pela pensão. Não é justo que a criança só tenha acesso ao lazer em padrão compatível com o estilo de vida do pai quando está com ele. Aliás, muitos deles querem bem isso. Que seja divertido apenas estar com o papai. Portanto, capriche nos programas com as crias. Elas merecem você também. Sim, capriche no lazer com as crias, com o dinheiro que o ex-marido dá todos os meses. Farrear com o dinheiro dos outros é fácil, é maravilhoso. E a minha velha pergunta que já fiz em outros vídeos: cadê a contribuição financeira da mãe para o sustento das crianças? Além de terem o privilégio de ficarem com a guarda unilateral, ainda exige que o pai sustente os filhos. Vocês estão captando o que eu estou dizendo? Será que eu estou sendo bem claro aqui? Um casamento atual, que provavelmente vai descambar para um divórcio, é algo apocalíptico para um homem. Em muitos casos pode ser a sua ruína emocional e financeira para o resto de suas vidas. 6. Quando querem deletar a mamãe. Pode bater pé, companheira. O fato de a cria estar com o pai não significa que você deva sumir. Pode visitar, sim. Em caso de grandes distâncias físicas, o contato deve ser assegurado por videoconferências, por exemplo. Tentar impedir isso é prova apenas de egoísmo, além de uma baita sacanagem com a prole. Filhos não são objetos, são sujeitos de direito. Cortar abrupta e prolongadamente o contato com aquela que cotidianamente se ocupa dos seus cuidados pode lhes causar angústia e sofrimento, sobretudo em se tratando de crianças pequenas. Quer dizer, ficar longe da mãe pode causar angústia e sofrimento aos filhos, mas ficar longe do pai não causa angústia e sofrimento aos filhos. Vejam bem a situação que nós estamos. As necessidades de contato, de compartilhamento das vivências com a mãe não devem ser cerceadas em função de disputas entre o pai e a mãe, diz Mariana, evocando o, abre aspas, interesse superior da criança. Interesse superior da criança é o escambau. Interesse superior da mãe. Isto aqui é balela do judiciário. Esse interesse superior da criança não existe. Se existisse, o judiciário não permitiria que mães fossem morar em outras cidades, mas eles permitem. Então, não há interesse superior da criança. Então, do que ela está falando? As mulheres são as maiores alienadoras parentais que existem. Tanto é verdade que as feministas e as mães em geral querem derrubar a lei da alienação parental para que continuem sonegando a convivência dos pais com seus filhos. Olha, se uma mulher dessas aparece na minha frente, ela ouviria umas boas verdades. Eu sei que ela faria um escândalo, mas eu não me importo. Eu falo do mesmo jeito. 7. Presentes que o pai deu fica com o pai? Comum. Comuníssimo. Errado, erradíssimo. Precisamos falar sobre o confisco de bens às crianças, porque é isso sim. Os presentes e roupas dados às crianças, a elas pertencem. Não é justo nem saudável privar uma criança do uso dos seus brinquedos, mantendo-os apenas na casa do pai porque ele os comprou. Os pais devem ter maturidade e bom senso, prezando pela alegria, pela liberdade dos seus filhos em exercerem a ludicidade e não pela posse egóica dos bens. O hábito é mais do mesmo. Com papai é mais legal. Você pode deixar barato? Pode, mas se perceber que a prole sofre, tem como reivindicar um comportamento mais digno do pai.
um comportamento mais digno do pai. Mas é muita prepotência dessa mulher. As mulheres atuais se acham semideusas. E sabe por que elas se acham semideusas? Porque o judiciário as acobertam, a sociedade as acobertam, os políticos as acobertam. Com todo esse aparato a seu favor, é claro que as mulheres atuais se tornaram os seres mais prepotentes e arrogantes do universo. 8. Ele deve manter o padrão. Tem aquele texto comum: a mãe é superprotetora, os cuidados são excessivos. Tudo arrematado pela sentença. Enquanto estiverem comigo, as regras são minhas. Mero exercício de vaidade que obviamente prejudica o lado mais frágil. Outra vez as crianças. Você tem razão de querer que sejam respeitados os procedimentos básicos. E ele está liberada para pegar no pé. Quer dizer, a mãe está liberada para pegar no pé. Se o pai pegar no pé, daí a mãe vai lá e registra abuso, sei lá, psicológico. Qualquer coisa, elas vão lá e inventam. E o judiciário imediatamente afasta o pai do convívio com os seus filhos. É preciso haver um respeito pelo padrão de cuidado ofertado aos filhos, tanto na casa materna quanto paterna. Os pais precisam conhecer eventuais restrições alimentares, rotinas de cuidados higiênicos e médicos aos quais os seus filhos estejam submetidos para que durante as férias a sua integridade não esteja sob risco. Ou seja, camarada, tem que seguir com homeopatia, se for o caso, e respeitar as malditas alergias, por exemplo. O bom é que a comunicação seja saudável, mas caso não seja, é maus tratos, que se chama, não é? E quando os filhos estão na casa da mãe, a mãe não conta nada do que acontece com eles. E a pensão que vocês enfiam em baladas, e o resto que sobra para vocês dão em roupas para as crianças, compradas a prestações de R$50 por mês. Disso você não toca, né? E isso o pai não pode cobrar. Isso a mãe pode fazer o que quiser. E quando é um bebê, não vai interromper a amamentação por pai levar o nenê. A proposta é absurda e bem comum. Longos afastamentos da mãe são reivindicados sem que se considere a importância do vínculo mãe-bebê. Uma maldade com ambos. Falta de sensibilidade para a qual Mariana chama atenção. Para definir o período de convivência entre pai, mães e filhos com menos de 2 anos de idade, há elementos essenciais a serem considerados. Infelizmente, vejo pais pressionando mulheres a interromperem a amamentação para que eles possam viajar ou passar longos períodos com os filhos nas férias, embora eles não tenham completado 2 anos. Para reservar o seu equilíbrio e desenvolvimento pleno, portanto, penso que é essencial evitar afastamentos de longa duração entre mãe e filho durante essa fase. O tempo de convivência paterno pode ser aumentado gradualmente nas férias seguintes. Deixa para as férias seguintes, com o passar dos anos, quando a criança tiver com 10, 12 anos, deixa para frente. A questão do pai não tem importância. Maturidade é preciso nesse contexto. Pai que ama os filhos respeita o seu desenvolvimento saudável. Mentira! Pai nenhum exige longos afastamentos dos filhos enquanto eles estão em fase de amamentação. Da onde que ela tirou isso? Eu quero casos concretos disso. Qual homem que vai retirar por um longo tempo um bebê que está em amamentação? É só conversa mentirosa de feminista. E aqui ela dá uma dica bônus. Ele reclama da pensão, mas se ligue, o período de férias é ótimo para desmascarar aquele tipo que vive chorando miséria.
Bora ver se ele tá duro mesmo? Ele pode até ter te bloqueado, mas quem tem amigos tem tudo. Uma stalkeada pode definir o jogo e resolver direitinho o valor dos alimentos. Vejam só o truque delas. Dicas da especialista. Salve todas as fotos relativas à curtição, viagens, passeios. Tire print também dos check-ins em hotéis, pousadas, registrando a quantidade de dias da viagem e a distância da cidade onde ele mora para calcular gastos com transporte. Faça prints das confirmações deles nas festas que visualizar no Facebook e consulte o preço da entrada nos eventos. Depois disso, envie imediatamente os prints para o seu e-mail ou de alguém de sua confiança. Tudo isso pode ser usado em processos em que se discute em valor de pensão, especialmente quando os pais não têm carteira assinada. Ela acabou de se contradizer. O pai não pode seguir os passos da mãe, mas a mãe tem que fazer tudo escondidinho. Mas a mãe pode stalkear o ex para extorquí-lo ainda mais. Vale tudo para sabotar o homem pai. Vocês podem esconder, camuflar, mas o homem tem que deixar tudo às claras para as oprimidas saberem de tudo. Mas se o pai tem dinheiro, o dinheiro é dele. Vão trabalhar, vão ganhar o seu próprio dinheiro. Se as crianças estão bem com a pensão que recebem, por que vocês querem stalkear o ex para ganhar mais? Isso só tem uma explicação. Vocês usam a pensão para seus gastos pessoais. É muito fácil de solucionar esse problema. Aceitem a guarda compartilhada. Deixem de ser egoístas, ególatras. Mas sem pensão. Quando os filhos estiverem na casa do pai, o pai sustenta. Quando os filhos estiverem na casa da mãe, a mãe sustenta. Mas não, elas querem stalkear para ver se o pai está ganhando mais, para elas entrar na justiça para receber mais pensão. Mais pensão para quê? Para seus gastos, para suas baladas. Enquanto isso, deixam seus filhos na creche ou com seus avós. Então, vocês estão compreendendo no que vocês se meterão se teimarem em casar? Eu aviso, se quiserem me ouvir, me ouçam. Ou acabe que nem milhares de pais Brasil afora. Vítimas de alienação parental, longe dos filhos, e pagando pensões, às vezes absurdas, que as mães não prestam conta, que na maioria das vezes, quando a pensão é alta, elas usam para suas despesas próprias, para suas baladas, para suas roupas, para suas festas. Então, quem tiver ouvidos, me ouça. Eu não estou aqui brincando. O feminismo e as mulheres atuais estão nesse ponto. Acreditem em mim. Se me ouvirem, melhor ainda. Estarei feliz. Se meia dúzia de homens me ouvirem, estarei com o meu papel cumprido. Até mais, pessoal.